Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui já com a gente acompanhando mais uma live das quintas-feiras. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial em comemoração, né, ao nosso estatuto, nosso documento, que é o ECA, né, da criança e adolescente, e ele fez aniversário. Fez aí no último dia 13, completou 30 anos. Parece que foi ontem que nós estava completando, vendo a questão da adolescência do ECA. Lembro desse debate, todo mundo feliz quando ele tinha completado seus 18 anos, né? E hoje ele completa 30 anos. Então, nós estamos aqui com pessoas super especiais que se remetem a esse documento, né? Nós temos aqui o Dr. Bruno Miller, nosso defensor público aí do estado do Paraná, nosso querido Jussier Parreira, secretário municipal da Educação, e a Kelly, nossa conselheira tutelar, eleita aí entre outras grandes mulheres que fazem parte desse colegiado. Então, esses são os nossos convidados para falar da importância desse documento, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, mas quando ele comemora e ele faz 30 anos, a gente pensa em aniversário. Então, eu vou chamar para meus colegas aqui primeiro, alguns se apresentarem, né? Falarem um pouquinho da sua trajetória, de onde vieram, e vão poder pensar no ECA completando 30 anos. Ele está de aniversário. Então, nós temos que comemorar. Esse momento, de fato, é comemorativo. É importante, nós temos o que comemorar? Sim. Né? Então, os nossos convidados vão estar aqui para falar dessa importância, né, deste aniversário de 30 anos, mas também, quando nós comemoramos o aniversário, a gente completa e a gente comemora a vida, né? Nós estamos fazendo um aniversário, nós temos mais um ano de vida. Podemos pensar assim desse documento, mais um ano de vida, né? E nesse retrospecto de 30 anos, né, o que aconteceu? Ele está mais maduro? Teve alguns percalços? Então, tem a parte positiva de eu me sentir viva, mas é o momento de refletir esse período em que se chegou aos 30 anos pensando nesse documento. Então, os convidados aqui vão poder nos contribuir nessa proposição aí dos 30 anos e comemoração ao ECA. Então, eu passo para vocês aí essa fala. O secretário pode iniciar com essa nosso convite também como anfitrião aqui da nossa live de quinta-feira. Então, sejam bem-vindos e fiquem atentos ao chat, podem colocar perguntas aí, se nós não conseguirmos responder hoje, com certeza a gente vai depois e encaminhamos as respostas para todos. Muito boa noite, vamos lá. Boa noite a todas e todos, a vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, né? Muito obrigado por fazer parte dessa celebração com a gente hoje à noite. Boa noite, Ângela, Kelly, Dr. Bruno. Que alegria a gente está fazendo parte desse momento que é histórico mesmo, né? É uma live comemorativa. Eu hoje aqui estou representando, na verdade a gente teve que fazer uma troca na programação, né, Ângela? Hoje estaria conosco aqui o nosso vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Robson Costa, que é diretor nosso aqui na secretaria, mas por algumas questões pessoais, essa semana o Robson está passando por algumas questões também familiares, né? Muita gente já sabe aqui na cidade. Ele precisou se ausentar e hoje eu estou substituindo ele aqui, me pediu para fazer esse contato também aqui, vim falar um pouquinho da pauta que ele tinha sido convidado. Então é uma alegria imensa a gente estar aqui nessa live, que é uma live comemorativa. E eu gosto muito de falar em live comemorativa, que o primeiro fator que me alegra muito para a gente estar aqui nesse encontro, seja você aí na sua casa, você que está acompanhando talvez esse vídeo depois que a gente colocou ele ao vivo no ar, é que hoje é um dia que nós encontramos várias pessoas que entendem a pauta da criança e do adolescente como uma pauta prioritária e absoluta, né? Quando a gente traz a criança como prioridade absoluta no nosso país, a gente consegue hoje ter um encontro de pessoas para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro marco o encontro de pessoas que estão engajadas nesse movimento, né? Eu compartilho live com 3 pessoas, né, Angela? Eu te incluo, que tem uma longa trajetória na questão do direito da criança e do adolescente, que tem contribuído na nossa cidade e no nosso estado. E é uma live que traz, então, essa reflexão sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente para a gente pensar a promoção da cidadania, a efetivação de direitos para esse que é um grupo muito importante para o desenvolvimento humano e para o nosso projeto de sociedade, né? Nós falamos que se nós queremos mudar o final da história, é importante a gente pensar o começo da vida. E esse começo da vida é a principal etapa do desenvolvimento. A gente fala que é uma etapa de desenvolvimento peculiar desses sujeitos, que eles ainda estão se desenvolvendo, estão em seu processo de desenvolvimento, chegando a este mundo, como diria a filósofa Hannah Arendt,
Arendt, né, desconhecido, aprendendo sobre esse mundo, e nós temos no nosso país um documento pela via de lei, na forma de um estatuto, que prevê direitos de proteção básica à criança e ao adolescente, e principalmente garante a esses sujeitos, dentro do processo de construção de sociedade, a sua participação, o seu desenvolvimento de autonomia, e que esses direitos para a sua promoção do desenvolvimento. Então, hoje para a gente é uma live de bastante alegria. Eu que antes, né, de ser secretário, a pergunta era qual que é a tua trajetória, né? Hoje a gente atua na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, é uma das principais secretarias da nossa cidade que tem trabalhado a pauta dos direitos da criança e do adolescente, até porque majoritariamente, né, a educação atua com este público-alvo, mas a gente aí já vem de movimento social, do protagonismo de juventude e adolescentes também há um bom tempo antes, e hoje é uma alegria estar aqui compartilhando a live com a Kelly, que é do nosso Conselho Tutelar. Eu comentava com ela antes da gente começar, né, Ângela, que alegria ter o Conselho Tutelar, Kelly, conosco, é uma alegria tê-la conosco, né, é uma alegria a gente ter um colegiado de 5 mulheres muito poderosas na nossa cidade, que assim não tem medido esforços para o trabalho da proteção dos direitos da criança e do adolescente, de acompanhar se os seus direitos estão sendo de fato efetivados na nossa cidade, e tê-la como presidente para a gente hoje é uma grande alegria, né? A gente ter esse colegiado feminino. Eu comentava, em 2016, nossa cidade foi a cidade que mais matou mulheres no nosso estado. E hoje, na linha de frente da defesa dos direitos na nossa cidade, as mulheres têm assumido esse protagonismo, né, e têm feito essa grande transformação. É uma honra estar contigo, o Dr. Bruno também, é uma indicação da doutora Cineiva, que é grande parceira nossa, sempre está aqui. Obrigado pela sua presença, né? E a nossa ideia hoje é a gente, então, ir batendo esse papo sobre o Estatuto, conversar um pouquinho sobre educação, falar da importância do Estatuto para a educação, da importância do Estatuto para as infâncias e adolescências metropolitanas. A nossa ideia hoje é bater um pouquinho esse papo. Mas obrigado aí pela oportunidade, Ângela. É uma honra dividir esse espaço com vocês. Doutor Bruno, o que pensa desse momento importante dos 30 anos do ECA? Qual a sua trajetória até aqui? Pode nos revelar um pouquinho? Queria agradecer demais o convite, agradecer a lembrança do meu nome, e para mim é uma honra muito grande também poder dividir, poder celebrar o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui com vocês. Um pouco da minha trajetória: eu sou formado em Direito em São Paulo, eu sou de São Paulo, nasci, cresci e estudei lá, e depois de formado, no ano seguinte, prestei o concurso para a Defensoria Pública, e hoje eu sou defensor público aqui do estado do Paraná. Desde o início da minha carreira, eu trabalho com ECA. Então, eu estou há mais ou menos uns 4 anos e alguns meses trabalhando sempre com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inicialmente, eu comecei em Maringá, fiquei mais ou menos uns 3 anos e 6 meses lá, trabalhando com infância civil e infância infracional. É só o que eu faço depois de formado em Direito, praticamente. Há mais ou menos uns 8 meses, eu fui convidado para ser o coordenador do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública aqui do estado do Paraná, e por isso, hoje em dia, eu moro em Curitiba. Sobre os 30 anos do ECA, discuti bastante, ouvi bastante essa semana, e muito em resumo, a gente pode conversar mais hoje à noite sobre isso. É um momento, sim, de muita celebração. Se o Estatuto existe hoje, num país como o Brasil, ou seja, se existe aqui, e se existe agora, em 2020, isso ainda é muito significativo. Apesar de diversos ataques que o Estatuto vem sofrendo, desde a sua gênese, que já ali havia a disputa entre grupos mais menoristas e grupos mais garantistas, e até mais recentemente, seja ataques vindos dos políticos e grupos mais retrógrados, há de se comemorar bastante que ainda existe entre nós uma norma tão progressista e uma norma tão garantista de direitos. De novo, uma alegria para mim, pessoalmente, estar com você, comemorando essa que, na minha visão, é talvez a norma mais avançada que existe ainda no Brasil. Maravilha, maravilha. Já voltamos para mais demandas. Kelly, conte para nós um pouquinho aí. Boa noite a todos. Então, um pouco da minha trajetória, né?
Eu trabalhei no CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, mas eu sou pedagoga de formação. E eu trabalhei lá por 3 anos em conflito familiar, né? E eu costumo dizer que eu fui chorando para a socioeducação, né? Eu fui chorando porque era muito estigma, medo, enfim, e me apaixonei lá, fiquei por 7 anos, saí agora porque fui eleita conselheira tutelar, né? Mas o que eu pensei lá para mim tá saindo. Algumas pessoas disseram: "Nossa, você é louco, você tem estabilidade aqui". E um pouco de também a experiência na socioeducação, né? Fiquei muito tempo lá. Eu comecei a pensar que, assim, na base, a gente tem que atuar na base, porque quando eles já se tornam adolescentes, quando já tem ali, não só ato infracional, mas quando eles já são adolescentes, tem muita coisa ali enraizada, muita coisa já se perdeu ao longo daquela trajetória daquele adolescente, daquela criança, ela já tem muitos dos seus direitos violados, né? Então, eu fui partir aí para ser conselheira, para tentar, assim, na base, porque o conselho, ele é um órgão, muita gente acaba menosprezando o conselho tutelar ou dando para ele muitas atribuições que não é dele. O conselho tutelar, ele é forte, tá? Na garantia do direito das crianças. Se precisar entrar numa Câmara de Vereadores para garantir o direito de uma criança, o conselho ele pode ir lá fazer isso. Se precisar políticas públicas, o conselho tem força para isso, né? O conselho tutelar, ele zela pelo direito das crianças e adolescentes. Tem que ser absoluta, prioridade absoluta, né? Não sei se eu consegui me expressar bem. Tranquilo, Kelly, nós já voltamos com essas mais demandas para você, nós temos um bom tempo para você falar um pouquinho mais dessas atribuições do Conselho, que é bem importante para nós, assim, esta parceria, principalmente quando se fala de educação, né, nós somos parceiros ali. Então, assim, eu vou fazer a proposição agora, né, eu queria voltar ali com o doutor Bruno. Quando a gente fala da infância, e o doutor colocou, né, se tratando da infância, a lei mais importante é o estatuto. O senhor acabou de mencionar também uma das regulamentações mais vivas, importantes, da criança e adolescente, né? Essa lei aí, 8.069, de 90, por isso esses 30 anos, considerando o marco de proteção da infância, que tem base como a doutrina de proteção integral, né, que é algo que a gente vem reforçando isso no município, a ideia da prioridade absoluta. Nós vamos bater nessa questão. E ele está referenciado também na Constituição Federal, né, de 88. Então, o ECA, simplesmente, ele não foi criado específico. O porquê, né, desse documento tão importante para nós de 30 anos, que vem referenciado de uma Constituição Federal, e eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse episódio, entre as duas referências, né, de Constituição e Estatuto, se falando de infância, e alguns desses avanços aí, após o ECA, né, dessa disseminação aí do nosso, da Constituição Federal, que está no artigo 227. Obrigado de novo, uma honra estar aqui entre vocês, agradecer a fala da Kelly sobre o Conselho Tutelar, e uma pessoa aí, e sobre um tema que eu queria ouvir bastante também. Me pediram para falar sobre o artigo 227 da Constituição e esse conceito de prioridade absoluta, que para mim é uma alegria, mas também é uma responsabilidade muito grande, por diversos motivos. Primeiro, porque é definitivamente, talvez, o conceito mais importante da Constituição. Tem um amigo meu muito querido, o Pedro Hartung, advogado em São Paulo e membro do Instituto Alana e coordenador dentro do Instituto Alana do projeto e do programa Prioridade Absoluta. Então, já de início, antes da minha fala, eu queria deixar essa dica para seguir o Instituto Alana nas redes sociais, YouTube, Instagram, e também seguir os projetos que são feitos pelo programa Prioridade Absoluta e pelo Pedro, também lá no Instituto Alana. Além disso,
estava assistindo uma live agora no Instagram, do IBDCRIA, que é o Instituto Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ali na live, um dos autores do Estatuto, um dos autores do próprio artigo 227, estava contando o quão rico foi o processo e o projeto de redação do próprio artigo 227. Então, também fica essa minha segunda dica para quem quiser depois ir lá no Instagram do Instituto Brasileiro de Direitos da Criança e do Adolescente, @IBDCRIA, e assistir a live entre o professor e o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Afonso Garrido de Paula, e o Dr. João Batista Costa Saraiva. Feita essa introdução, eu queria começar lendo o artigo 227. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade ao respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de, e eu queria frisar bastante aqui, por um debate que tem surgido ultimamente, além de colocá-los, crianças, adolescentes e jovens, a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É inadmissível qualquer fala de autoridade, de indivíduo que promova violência, e inclusive promova violência como uma maneira de educar. Palmada, vara, são expressões máximas do atraso de muitas pessoas e de muitos setores. É, inclusive, assustador que esse tipo de discurso ainda tem lugar entre nós. Essa é uma fala também muito inspirada no Pedro Hartung, num evento recente, terça-feira pela manhã, que ele fez no Conselho Nacional de Justiça, muito por causa de manifestações públicas, de agentes políticos importantes que têm tomado espaço cada vez maior na condução de políticas, por exemplo, de educação aqui no Brasil. Sobre o artigo 227, e isso é bastante importante, se vocês perceberam na minha leitura, ele diz que, com absoluta prioridade, esses direitos de crianças, adolescentes e jovens serão garantidos no Brasil. Não há nenhum outro lugar na Constituição que aparece essa conjunção de prioridade e absoluta. Ou seja, esse público e esses direitos deste público são prioritários em relação a todos os outros públicos e em relação a todos os direitos de outros públicos. Isso quer dizer que, na formulação de políticas públicas, na formulação orçamentária, na implementação de políticas públicas, no pensar, gastar dinheiro e recursos, ou no pensar, promover, por exemplo, direito à educação, esse público deve ter prioridade em relação a todos os outros públicos. Existem outras legislações que estabelecem outros tipos de prioridade, por exemplo, o Estatuto do Idoso no Brasil, que também estabelece como prioridade o tratamento a esse público, mas não é um tratamento constitucional. Só as crianças e adolescentes têm garantidas na Constituição essa preferência tratada como absoluta prioridade em relação a todos os demais públicos e todos os demais direitos de todos os públicos. Vale dizer, isso estava bastante na live do IBDCRIA e no relato, os 30 anos não deixa de ser também uma efeméride bastante interessante para reviver e rememorar muito do que foi a disputa em torno de vários grupos e pessoas e ideias que deram origem ao próprio Estatuto e também ao artigo 227. Estava lá na gênese da redação do artigo 227, diversos grupos e pessoas com os mais diversos também pensamentos, os mais garantistas, os menoristas, os mais autoritários, e, enfim. O fato é que escolheu-se, o Constituinte aprovou esse artigo do jeito que ele está, com prioridade absoluta.
Isso quer dizer que ele deixou de aprovar outros artigos com vieses menos progressistas e menos garantistas. Cabe a nós, enquanto agentes públicos, agentes privados, sociedade, família e Estado, honrar a Constituição e honrar o artigo 227, atribuindo sempre prioridade absoluta para crianças e adolescentes e para esses direitos de crianças e adolescentes. Obrigado. Acho que essa era a minha fala inicial sobre o artigo 227. Fico muito feliz de novo de estar aqui e nunca vou deixar de repetir isso. Espero que a gente consiga ter um debate bastante proveitoso hoje. Nossa, é emocionante, né? Quando a gente ouve também desta forma este artigo, né? E eu já vou logo passar para o Jussier, porque eu acho que ele está se coçando ali já para comentar tudo isto. Mas, assim, quando o doutor coloca que é uma honra que nós possamos, né, quanto Estado também, e a Secretaria Municipal de Educação se vê nesse lugar para honrar, né, essa absoluta prioridade. E eu acho acho não, Almirante, através da Secretaria Municipal de Educação e também da gestão municipal, né, administrativa, tem buscado essa prioridade com as nossas crianças e adolescentes. E o nosso secretário José, acho que ele tem bastante para falar nessas medidas protetivas e de algumas ações que, via secretaria, já estamos realizando. Temos muitos sonhos ainda, metas a atingir nessa relação, mas quanto Estado, a gente também já conseguiu algo e eu acredito que o secretário possa falar sobre os nossos programas. Eu venho relatar de novo a questão do time da defesa, que é o momento aqui da live. Quero agradecer a todos os jogadores desse time, né, que é um programa pela secretaria, né, agradecer a Luciane Graciano, que é a diretora da mobilização e articulação dentro da secretaria, que faz trabalho com a mobilização, o próprio Departamento de Direitos Humanos, né, José, que foi criado dentro da secretaria, pensando numa prioridade absoluta às nossas crianças, que tem também feito, foram idealizações, assim, para fazer essa diferença. Eu acredito que para atender um pouco, ou muito até, se pensar algo que se tinha, o que nós tínhamos e o que nós temos. Então, secretário, é com você. Angela, você traz, né, esse comentário teu de início falando, né, que a educação tem colocado a criança com prioridade absoluta. Eu gosto muito de referenciar isso que o Dr. Bruno traz, né? Isso é uma questão que está na legislação, não é uma bondade da gestão, não é uma benesse, né? É o cumprir aquilo que está na legislação. E a gente sempre, o nosso debate, é a nossa conversa sempre aqui em Almirante, que isso não pode ser algo dessa gestão. A criança tem que ser prioridade absoluta em todo o tempo, né? Na formulação da política pública, na priorização do orçamento, na priorização do atendimento a esse grupo que está numa etapa peculiar do desenvolvimento. Não é porque nós somos aqui romancistas da infância, não é porque nós adoramos crianças e gostamos muito de crianças e adolescentes aqui, mas é porque nós entendemos que por essa etapa ser um processo específico do desenvolvimento da criança e do adolescente, ela precisa ter garantido alguns direitos básicos para o seu desenvolvimento e garantido a sua proteção, né? Isso é fundamental, e é legal da gente trazer essa fala que o Dr. Bruno está trazendo, que é um campo de disputa, né? As narrativas sobre a infância, as narrativas sobre a criança, a função social da infância na nossa sociedade, como a gente pensa criança e adolescente, isso está em disputa o tempo todo e está em disputa até hoje, né? Como o Dr. Bruno colocou muito bem, nós ainda temos chefes do Estado que falam mal do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuindo ao ECA coisas que o ECA nem diz, né? Então, o que mostra que nós ainda temos um desafio de nação de tornar conhecido o que é o ECA, né? Ao mesmo tempo, quando a gente traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com isso nós temos um grande avanço nos direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil. Eu vou falar no caso da educação, a universalização do ensino fundamental de 1º a 4º ano, que acontece na década de 90, só é possível graças ao empurrão do pessoal que vem junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é o que garante depois uma dezena de outros programas e políticas públicas que são formuladas desde o período de gestação até o final da adolescência, e isso está em disputa o tempo todo, né? É importante a gente trazer essa ideia da disputa do ECA,
porque nós temos vários discursos concorrendo o tempo todo, porém, como já está no texto da lei, a criança é prioridade absoluta, a criança e o adolescente estão no texto da lei como prioridade absoluta, e todos nós, enquanto sociedade, as famílias, enfim, todos, devemos ter essa defesa no cotidiano. Em 2017, quando a gente assumiu a Secretaria de Educação, nós tínhamos uma compreensão muito clara: não há aprendizagem se há violação de direitos. Se há violação dos direitos do desenvolvimento da criança e do adolescente, para a gente conseguir promover a aprendizagem é um processo muito mais difícil, um pouquinho mais demorado. E isso acaba atrapalhando direto o direito das aprendizagens que são das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, desde 2017, a gente começa a fazer um grande movimento em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando também nos dados que a gente vinha acompanhando nos últimos anos na nossa cidade, de violação de direitos, de negação de direitos, de privação, inclusive do protagonismo das nossas crianças e adolescentes na formulação de política pública, que eu acho que em algum momento a gente podia também falar sobre isso, Ângela, e aí fazemos meia culpa, né? Não temos nenhum adolescente na nossa live hoje, na próxima live, cadê os adolescentes para falarem? Fazendo política para adolescentes sem eles, né? Cadê? Eu aprendi que educação especial é um termo assim, nada sobre nós sem nós, né? A gente aqui comeu essa bola mesmo, vamos ter que fazer mais uma live agora, já fica aí a convocação para a gente fazer mais uma com os adolescentes, talvez seria uma possibilidade, né, da gente ter esse diálogo. Eu tenho duas aqui em casa fresquinha. Amiga, chama do lado já, vamos conversar todo mundo, Kelly. Porque esse é um grande movimento que traz essa pauta. E a gente entendia lá isso, né? Como que a gente vai conseguir construir uma política de cidade, não é uma política só de educação. Que a gente consiga, ao mesmo tempo, formular e implementar políticas públicas para essa área, mas, ao mesmo tempo, trazer a sociedade junto com a gente. A gente sabe muito que não é só o agente do Estado que deve ser um defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está falando, como disse o Dr. Bruno, uma das principais cartas de direito que nós temos. E, assim, vou dizer, é um dos estatutos mais arrojados do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro é um dos mais referenciados em outros países pelo seu modelo arrojado de se pensar uma proteção de maneira integral e efetiva. Né? Então, em 2017, a gente começa trazendo esse olhar, começamos criando um departamento de proteção e de defesa dos direitos da criança dentro da Secretaria de Educação, uma vez que, se você olhar aqui em Almirante Tamandaré ou em qualquer outra cidade do Brasil, o equipamento que mais está distribuído nos territórios, o equipamento público, é a escola ou o CEMEI. A educação chega todos os dias em várias casas, tanto que para nós hoje é muito estranho você ouvir que uma criança está fora da escola. Quase que junto com a categoria infância, carrega-se a categoria aluno, né? É criança, logo tem que ser aluno. Depois a gente pode discutir a problematização disso tudo, mas a gente tem as crianças na escola. Então o equipamento público, onde o Estado chega com muita facilidade na infância, nos adolescentes, é a escola. E não tem como a gente negar que é na escola que chega, e é a escola, Kelly está aqui com a gente, a escola pública brasileira, o CEMEI público, por isso nós somos defensores da educação pública, é a principal instituição que faz as denúncias das violações de direito das crianças e adolescentes, mas, ao mesmo tempo, é a principal instituição promotora de direitos. Porque é na escola, quando a criança chega, que tem adultos, representantes do Estado, do olhar para essa criança, que consegue verificar toda a efetivação dos direitos necessários para o desenvolvimento, porque sem esse desenvolvimento há um impacto direto na questão da aprendizagem. Então, diariamente, em Almirante Tamandaré, somos quase 1.000 agentes públicos que têm contato direto com crianças e adolescentes. Se eu contar os professores do Estado, né, que trabalham nos colégios estaduais, nós vamos chegar a quase 1.500 agentes do Estado que estão nessa defesa. Mas veja algo, eu, a Kelly, Dr. Bruno, Ângela, a gente fica com as crianças só no período que eles estão na escola ou conosco. E na escola, normalmente, nossa carga horária é de 4 horas. 20 dessas horas a criança passa na comunidade. Então, nós assumimos em 2017 um compromisso aqui em Almirante Tamandaré que, para além da gente ter a criança com prioridade absoluta, nós iríamos fazer um programa de mobilização e de fomento para que toda a cidade defendesse os direitos das crianças e dos adolescentes como uma estratégia de prevenção. Porque muitas vezes, e a maioria das políticas brasileiras para a área da infância e dos adolescentes só são desenhadas para depois que já aconteceu a violação de direitos, ou então elas são pensadas de maneiras esquartejadas pelas secretarias e órgãos comuns, como educação, saúde e assistência, de maneira muito esparsa e quase sem comunicação. Mas se pensar a prevenção disso de maneira articulada era uma demanda que a gente tinha na época. E aí, Ângela, como você comentou, eu podia comentar de um monte de programas, a escuta especializada, o programa de escuta das crianças, hoje, por exemplo, né? Enquanto secretário, eu faço escuta com as crianças das unidades educacionais para a gente pensar a formulação de política pública. A Ângela até que me acompanha nesse processo.
Mas, para além disso, a gente criou uma estratégia chamada Times da Defesa. O time da defesa era cada dupla gestora, diretora e coordenadora, chamou mais 3 pessoas da sua comunidade, da sociedade civil, e juntos montaram um time em cada unidade. Hoje nós temos 56 unidades educacionais, nós temos 56 times da defesa na nossa cidade, são mais de 500 pessoas que voluntariamente analisam os indicadores de vulnerabilidade do seu território e lançam e fomentam ações de prevenção. Então, são ações de fortalecimento de vínculo familiar, de promoção dos direitos à cultura e esporte, de direito à convivência comunitária, do direito à saúde, né? São grupos da defesa que estão trabalhando a questão de cyberbullying, bullying, as violências. Então, assim, são 56 times olhando para suas realidades numa campanha de promoção e de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos entendido que se uma sociedade garante os direitos das crianças e dos adolescentes, uma sociedade que cuida das suas crianças, ela cuida bem de todo mundo. Uma sociedade que não garante direito de criança e de adolescente, com certeza, numa análise macro social, você vai achar uma série de outras deficiências. Então, nós sabemos que uma comunidade que cuida bem das suas crianças, que cuida bem do seu começo de desenvolvimento, destes que chegam, tem uma condição de um outro desenvolvimento, de um outro projeto de sociedade, e mais, né? A gente garante que toda a cidade esteja junto conosco, cuidando das crianças e dos adolescentes. Gostamos do Dr. Bruno, gostamos da Kelly, gostamos da Ângela, gostamos da diretora e da professora, mas só nós não vamos conseguir dar conta disso, né? Nós precisamos que toda a sociedade junto conosco não só garanta a promoção desses direitos, a prevenção, a proteção das nossas crianças e adolescentes, como nós precisamos de todo mundo defendendo este texto que coloca como obrigação, e é graças a este texto, que é o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você que é um adulto responsável por uma criança, você tem uma garantia de a qualquer tempo você requisitar o direito para essa criança e para esse adolescente, né? Uma das vias é o Conselho Tutelar, que está aqui a Kelly, que você pode fazer a denúncia de violação de direito, de maneira direta. O Conselho Tutelar é 24 horas, tem um plantão, é uma equipe pequena, mas que trabalha muito, e nós também contamos com um órgão chamado Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA. Nele tem pessoas que são representantes do Estado, mas também tem várias pessoas da sociedade civil, que são eleitas pela sociedade civil, que acompanham não só a questão dos indicadores da infância, mas a construção das políticas públicas da nossa cidade para esse público específico, acompanham o nosso orçamento, e você que está acompanhando aí de casa, fora ser um defensor da sua casa, ser um defensor onde você tiver dos direitos da criança e do adolescente, você pode compor esses órgãos, tanto se candidatar para ser um conselheiro tutelar, quanto se candidatar para compor esse que é um órgão importante também, que a gente deve defender, né? Os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança é um órgão onde todos nós podemos participar, defender os direitos da criança e do adolescente, e a gente conseguir aí fazer a promoção, então, desse projeto de sociedade que tem a criança e o adolescente com prioridade absoluta. E aí eu acho que vale contar um pouquinho por aqui, Ângela, não vou entrar em detalhe nos times da defesa, a gente já teve aqui uma live, se você tem curiosidade sobre o time da defesa, nós temos uma live aqui inteira sobre umas duas ou três lives só sobre times da defesa. Hoje é um dos principais programas do Estado do Paraná de prevenção, a gente precisa falar sobre isso, a gente está sendo chamado em vários lugares para contar essa experiência, mas essa experiência só tem tido grande sucesso porque a comunidade tem entendido o valor da defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Eu acho que isso é um grande movimento. Esse movimento corrobora nessa live de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam vocês, é a primeira política de prevenção em nível macro na cidade de Almirante Tamandaré, é a Times da Defesa. E eu estou falando isso 30 anos depois da implantação do ECA. Então, tem motivo para comemorar? Claro que tem. Nós conseguimos fazer não só a nossa primeira ação, como uma ação de referência, mas isso mostra que é possível a gente trilhar muita coisa na nossa cidade, né? Então, hoje sim, é um dia de festa. A cidade tem olhado para isso, mas eu acho que, Ângela, aproveito o meu tempo para convocar a sociedade a ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o Dr. Bruno comentou, tem milhares de lives no YouTube. Se você não consegue sentar e ler, não tem esse tempo, dá para colocar um podcast, ficar ouvindo, né, o fone de ouvido no YouTube, mas conheça o que diz o texto. Muito tem sido dito sobre o ECA que não é verdade, e muito tem sido dito sobre criança e adolescente de pessoas que devem, inclusive, cumprir o que está no ECA, que é contrário ao que nós, enquanto sociedade, já pactuamos, que é fundamental para as crianças e os adolescentes. Por isso que é importante a gente se apropriar desse documento, que é uma garantia de todos nós, inclusive de nós enquanto sociedade. Blá, 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 falei, mas era isso, assim, ó, eu tinha mais uns 40 pontos aqui. Pegando seu gancho, você... Aqui é meu ECA, olha, todo zoado, todo rabiscado, cheio de coisa arada. Eu costumo pensar e dizer assim, o profissional, que a gente vai focar mais em profissional, né?
que tem o direito, tem o dever de estar ali pautado para estar ali naquele lugar. Se o ECA dele tá bonitinho, não é bom. Se não tem nenhuma orelhinha de burro, não é legal, tá? O ECA ele tem que estar inteiro, cheio de coisa, rabiscado, meio sujinho mesmo. Vai lá um tempinho. Ele é o nosso norteador, não tem como. É triste ainda pessoas, né, fazerem disso, né, do nosso estatuto. 30 anos e tem gente ainda que não acredita. Por exemplo, o médico não vai prescrever uma injeção se você não precisa, né? Aí não precisa do estatuto, né? Onde criança morre todo dia, adolescente tem suas vidas ceifadas, criança sendo, assim, a quantidade de denúncia é muito grande, né? Então, não condiz, assim, com algumas linhas de pensamentos que acham que o ECA não se faz necessário. Isso, na prática, a gente vê que não. Tem muita violência, crianças passando por muitas situações tristes mesmo. Então, assim, eu nasci em Almirante e eu me desenvolvi em Almirante. E, assim, eu fico feliz enquanto munícipe de Almirante, de hoje ser conselheira tutelar, e ver, assim, quanta coisa mudou. E ver pessoas maravilhosas trabalhando para mudar sempre mais. E o que a gente tem que pensar, José, eu acredito que isso tem que ficar bem claro. Não importa a questão política. O que nós temos que fazer é continuar. A gente não pode regredir, retroceder em tudo que está sendo feito. Porque a culpa... sobrecai em quem? No mais fraco, né? Então, assim, tem que continuar, eu continuando, eu vou estar batalhando para que as coisas continuem acontecendo. Eu fico muito feliz, porque se tem falado muito, né? Na minha candidatura, por exemplo, muita gente não sabia que é o povo que elege conselheiro tutelar, sabe? O meu primeiro dia, só para trocar um pouquinho com vocês, assim, para vocês verem também como que é o trabalho do conselho, né? Enfim, no meu primeiro dia de carro que eu saí, eu fui para casa da minha mãe chorando. Pedi colo mesmo, porque eu fui numa visita, tinha uma denúncia super grave, eu fui, e todas as crianças da rua correram de mim. Oi? Gente, isso tem que acabar, né? A gente entrou agora, assim, o nosso propósito é bem grande, de desmistificar essa questão do conselho punitivo, que vai punir, que vai pegar a criança, pegar o adolescente, até brinco, assim, desculpa, oi, eu não sou o homem do saco, oi, eu não sou a bruxa, né? Então a gente vem bem forte nesse sentido, né? Porque as crianças correrem, porque falar, né, que o conselho vai levar, gente, o conselho é uma sede, o conselho não tem crianças lá, né? E o conselho ele é exclusivo para garantia dos direitos, para zelar as políticas públicas, para ver se está acontecendo. Muita gente não sabe, e muita gente que está aí na linha de frente, que o conselho tem que participar lá José, me ajuda, da orçamentária lá da... Lei de diretrizes orçamentárias. Isso, a gente tem que estar, porque a gente tem que estar garantindo o que vai vir para outro ano, se vai estar ali as políticas públicas que as crianças e os adolescentes necessitam, sabe? Então, assim, gente, vamos parar com isso, conselho tutelar não é bicho. Se você não fazer, eu vou chamar o conselho para você. Mas o conselho vai vir te pegar? Gente, eu vou em casas que a criança chega, ela chora, ela treme. Isso eu acho uma judiação muito grande. Isso pode partir de algumas escolas? Pode. Pode partir da família? Pode. Né? Mas quando você diz aí que chama a comunidade, eu chamo a comunidade para estar junto, eu também chamo a comunidade para estar junto. O conselho tutelar
ele é um órgão exclusivo para garantia de direitos. É para ajudar a não trabalhar, porque ninguém ajuda ninguém. Se a gente assumir um posto, a gente tem que fazer o melhor de si, né? A gente tem que trabalhar mesmo, meter a cara. E eu peço também para a sociedade que veja, nos ajude a desmistificar isso. Não somos monstros, não vamos levar. A gente está aqui mesmo para ajudar a acessar aquilo que, por algum motivo, não foi lhe dado, não foi lhe concedido em algum momento. Desculpa, te interrompi, entrei e falei. É isso mesmo, tamo junto aqui, não tem interrompimento. Eu acho legal, né, Kelly, quando a gente fala dessa coisa de todo mundo, a gente construir uma ideia em relação ao conselho tutelar, e que pra gente pensar com a criança e do adolescente é muito violenta, porque a criança tem que ver no conselho tutelar o principal órgão de defesa dos seus direitos, né? Quando a gente constrói essa imagem negativa do conselho tutelar, do ECA, a gente constrói para a criança uma péssima imagem do lugar onde ela pode, e ela deve, inclusive, convocar caso ela tenha necessidade, né? Sim. É uma ação anti-cidadania, é uma ação anti-direitos, é uma ação anti-infância isso. E como você comentou, às vezes a escola utilizava isso como mecanismo de punição, que mostra que não leu ECA, né? Infelizmente, que é uma instituição que tem essa prática, não leu ECA, mas Não assim, leu na ECA. Sociedade como um todo, o Conselho Tutelar ainda é um mito. Eu acho que a gente tem esse desafio, acho que essa live pode ser um início da gente começar a falar sobre o papel do Conselho, acho que a gente podia até, Ângela, marcar uma live só sobre o Conselho Tutelar mesmo, né? A gente trazer para a cidade como que funciona, o que é, porque esses mitos ainda persistem. E eu penso que para o fortalecimento do ECA, o fortalecimento do Conselho Tutelar também é extremamente necessário. Então, tamo junto, Kelly, não tem interrupção, não. Ok. Eu queria até ouvir o doutor Bruno sobre essa pauta que a Kelly levantou, que é bem relevante também, esse medo, né? Já fui gestora de escola e agia nesse momento quando a gente saía para o território, que hoje é uma busca bem mais constante, né, Jussi, essas saídas do que território, mas as crianças, quando viam, de fato, o carro do conselho, ou até mesmo da polícia militar, se escondiam, né? Então, o que reflete isso? E o doutor, como um estudioso que nos colocou aí do ECA, e há um bom tempo está trabalhando em cima do ECA, poderia nos trazer um pouquinho de onde veio, né, essa história, e se tem alguma já, como levantou essa pauta, se vamos pensar em desmistificar, né, se já nos consegue dar uma dica aí, por onde a gente começar, além de chamar mesmo a comunidade, né, as famílias, os cidadãos, em relação a esse desmistificar do Conselho Tutelar. E daí eu volto para Kelly, vou fazer uma jogadinha entre vocês aí, daí eu já vou me tirando da conversa, mas assim, Kelly, daí eu gostaria que voltasse para o Conselho Tutelar no sentido assim, como você vai falando na pauta do texto desse estatuto, né, que ele traz muitas colocações em relação ao atendimento, um dos grandes princípios que eu posso dizer de previsão que se tem no texto do Conselho é, de fato, a criação do Conselho Tutelar, né? Que é uma das demandas mesmo de atendimento público. E ele traz isso para a gente. Se eu não me engano, é o artigo 88, mas eu não estou com dúvida agora. Estou com dúvida agora. E para os municípios, ele cabe mais ou menos um conselho por município, dependendo a questão de habitante. Aí eu queria devolver para a Kelly, mas o doutor também pode falar isto, em relação, assim, como está o nosso município, né? O nosso número de habitantes, porque às vezes a gente ouve, o Conselho Tutelar não dá conta, precisa mais um. Realmente nós precisamos mais um. Como que está esse processo? O que você pode dizer para a comunidade que está nos ouvindo e que, de fato, vocês dão conta? Qual é o tempo das demandas em relação a esse princípio que nós temos, né, com o Conselho Tutelar, que é essa unidade de atendimento e proteção à criança e adolescente? Acho que eu começo, né? Então, bastante coisa que foi perguntada, eu vou tentar responder uma ou duas, mas seria interessante que, por favor, a Kelly, ou quem quiser, a gente continua conversando e, por isso, pode me interromper a qualquer momento. Tudo que eu anotei aqui, a primeira grande pergunta é de onde vem, né? De onde vem, talvez, esse medo do Conselho Tutelar ou esse medo quando se trata de direito da criança e do adolescente, de estatuto e etc.
No primeiro momento, eu queria lembrar que, da minha leitura do artigo 227, eu falei que é atribuição de todos, sociedade, família e Estado, cuidar das nossas crianças, né? O Conselho Tutelar, segundo a lei, é um órgão encarregado pela sociedade a zelar dos direitos das crianças e dos adolescentes. E por isso que a Kelly e as colegas conselheiras tutelares são eleitas pela sociedade para exercer esse mandato e em favor, encarregado pela sociedade e em favor dos direitos da criança e do adolescente. Mais recentemente, eu estava ouvindo alguns relatos de que, já uma vez aprovada a Constituição, o artigo 227, a sociedade brasileira se viu enfrentando um dilema que era para se livrar do que se chamou na época de entulho autoritário. Dentre os entulhos autoritários herdados pelo regime democrático estava o Código de Menores. O Código de Menores, diferente do Estatuto, tratava o adolescente como um objeto de intervenção do poder público, seja o poder judiciário, seja ele o poder executivo. Por sua vez, trata a criança como um sujeito de direitos. O sujeito de direitos difere bastante em termos conceituais normativos e deve diferenciar também na prática o modo como a gente trata as nossas crianças e os nossos adolescentes. Ao tratar desse entulho autoritário, o professor Paulo Garrido estava falando de que esse processo envolveu bastante também um diálogo com a sociedade. E a sociedade, na época, é bastante organizada em torno de um movimento específico, que era o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que foi bastante importante tanto na formulação do artigo 227, como na formulação do próprio Estatuto. E uma das conversas era com os próprios meninos e meninas, e se falava: o que vocês querem que conste no Estatuto? Qual é a demanda de vocês? E sim, em 1989, 1900. Oi? Eu acho que travou um pouquinho ali, doutor. O que era o Código de Menores, né? Acho que eu caí e voltei agora, né? Era energia do Código de Menores, doutor Bruno, só pode. Ela que derrubou. Boa. Então, vocês chegaram a ouvir a hora que os redatores do ECA, os futuros redatores do ECA, falavam com o movimento da sociedade civil, que era o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. E perguntaram para o movimento, e perguntaram para esses meninos o que eles queriam que constasse no Estatuto. E a primeira resposta, inclusive, que é lembrada até hoje, foi a seguinte: a gente queria não ser parado toda hora pela polícia, ou pelas pessoas, ou pelo poder público, ou pelos agentes, sem fazer nada, sem cometer um crime, ou sem estar errado, ou a ideia de tratar a criança e o adolescente como objeto é um pouco de tratar a criança e o adolescente como sempre disponível a algum tipo de intervenção, entre aspas, para o bem dela, tutelar num sentido ruim da palavra, diferente do sentido adotado pelo Estatuto. E acho que vem um pouco daí a herança que a sociedade, de um modo geral, tem, um pouco da educação pelo medo, de tratar com ameaça, ou tratar com algum certo tipo de violência, a comunicação que se faz para garantir direitos. Então, se comporta, senão o conselho tutelar vai te pegar, se comporta, senão a autoridade X ou Y vai te causar algum mal. É um pouco da nossa falta de transição, um pouco da nossa falta de exercício e prática democrática, mas é um pouco também, na minha opinião, da herança ruim, menorista, e dessa herança de educação pela violência, pela ameaça e tudo o que isso vai acabar trazendo. Mas isso é só uma opinião de algumas coisas que eu ando lendo e ouvindo. Queria ouvir também a opinião de vocês. Então, você tinha perguntado para mim, Ângela, como que, né,
porque não tem mais um conselho, né? A demanda é muito grande, enfim, mas o conselho tutelar, ele pode, até 100 mil habitantes, um conselho para cada 100 mil habitantes, e a gente ainda, Tamandaré ainda é uma cidade muito violenta, meus companheiros sabem, né, é uma das cidades que maltrata crianças e adolescentes, mas às vezes eu penso, tinha que ter mais um, gente, tinha que ter, mas se tem que ter, tem coisa errada, né? Tem muita coisa que não está acontecendo, tem muita coisa que pode estar bonito no papel, efetivamente não está acontecendo, né? Então, assim, às vezes a gente tem um pensamento, mas opa, tem alguma coisa que não está acontecendo. Então, por isso que quando eu falo, aquela hora eu até falei, se precisar ir lá na Câmara de Vereadores, a gente pode ir. Mas é por isso mesmo, né? Para diminuir, para a gente não ter essa sensação de ter que precisar de mais conselho, né? Se tem um conselho tutelar abarrotado, é porque muita coisa está errada, né? Muita criança está sofrendo. Se nós não temos condições de atender todo mundo, é porque tem coisa errada. Então, assim, e não só nós enquanto profissionais, aí é uma provocação que eu faço aqui na live, e que quando o doutor falou ali na 277, né, que é dever de todos, né, se você está vendo ali do lado da tua casa, você está ali, tranquilo, vivendo a sua vida, mas você escuta uma criança apanhar, você escuta coisas estranhas, enfim, mas você não quer se meter, porque você quer zelar na tua vida, quer curtir a tua vida e tal. Você é omisso, né? Se torna omisso, porque todos, quando tá ali, não é só o conselho tutelar, e sim todos, né? Porque eu vi uma coisa estranha, denuncia, né? Tem gente que tem muito medo, não fala, não denuncia, vê as coisas, deixa vendo, né? Deixa acontecendo e vai embora, vira a cara como se nada estivesse acontecendo, né? Põe sua cabeça no travesseiro e vai embora, né? Dorme tranquilamente. Enfim, e no final ali eu quero dizer ali de como a população pode estar acessando o conselho tutelar, e o Disque 100, que é tão seguro, gente, e tem que denunciar, não deixe, a criança não consegue se defender. Quando está na escola, isso é legal, né? Porque eu, enquanto técnica, eu senti, assim, uma grande necessidade, assim, nas reuniões não tinha realmente representantes, enfim, não estou falando desfazendo conselheiros tutelares em momento algum, enfim, cada um tem as suas limitações. Mas a gente sentia muita falta da representação, sabe? E hoje a gente consegue estar ali nas reuniões de rede, que também é maravilhoso, né? A gente consegue parar muitas coisas para ali, né? Não dá prosseguimento, não chegar aí no Ministério Público da vida, numa reunião de rede, né? De conseguir estar fazendo isso, todas nós, conselheiras, participamos de todas as reuniões de rede, vem vindo casos, e a gente vai tentando ali melhorar, enfim. Mas para que as pessoas não deixem chegar no extremo, né? Às vezes chega numa situação que dá dó da criança, dá dó já do adolescente, você tem que correr contra o tempo. Então, assim, só pegando o gancho ali do doutor mesmo, na 277, que é dever de todos. Não adianta querer escapar. Eu acho nesse sentido também, né, Kelly, doutor Bruno, assim, acho que é importante essa fala do papel de todo mundo. Todo mundo é responsável pelas crianças e pelos adolescentes, né? Claro, alguns órgãos têm competências específicas, e aí o nosso papel nesse caso é a cobrança para que isso aconteça. Como comentou a Kelly, nós já temos várias políticas para a infância desenhadas no nosso país, mas que de fato são efetivas, que são articuladas,
que seguem esse princípio, né, do sujeito no seu processo de desenvolvimento, a gente ainda tem um grande desafio. E esse não é só o desafio do agente público, do conselho tutelar, do defensor, é um desafio de todos nós. É o desafio de nós entendermos que quando uma criança sofre uma violência, nessa etapa do desenvolvimento, a consequência é de toda a sociedade, não tem lado de fora. E não é porque o meu filho está seguro que está tudo bem. O meu filho vai crescer em sociedade. E a criança que hoje está tendo seu direito violado, que está sofrendo violência, que está sofrendo negligência, que é um desafio que a gente tem, trabalhar com as famílias que estão no nosso entorno, olhar as crianças, né, dos filhos dos amigos, da igreja, do vizinho, a criança que passou perto de nós, se está tudo bem, se está se alimentando, se está dormindo, se está comendo. É uma questão que é de todo mundo. Porque não tem lado de fora e não tem responsabilidade só do poder público, só da família, só da escola. Todos nós somos responsáveis por esse movimento. Eu gosto muito quando a Kelly traz assim, nós temos porte para 2 conselhos tutelar? Nós temos portes para 2 conselhos tutelar. Mas tem um serviço anterior que tem que ser feito, que é o serviço da prevenção, que é o de fazer a rede de serviços funcionarem de fato. Aí sim, se a gente tem um grande programa de prevenção, trabalhar essa consciência na cidade, os serviços acontecerem, aí a gente pode pensar essa expansão, que eu acho que talvez seja necessária, né, Kelly, pensando a demanda. Mas a Kelly traz algo que é importantíssimo, é a prevenção disso. É a gente ter que... Imagina, gente, a gente está chegando a 30 anos de ECA tendo que vir aqui a público defender o estatuto. Né, a gente está tendo que vir defender a principal etapa do nosso desenvolvimento. Então, temos um desafio aqui. E esse desafio não é o conselho tutelar indo nas escolas, o conselho tutelar fazendo reunião na tua comunidade. Sou eu no almoço de domingo, sou eu no ponto de ônibus, sou eu na igreja, sou eu com um colega. E aí aqui a gente lidou com algumas coisas, mas o ECA protege criança, né? O ECA, sim, ele protege as crianças. E é importante a gente saber como que a proteção se dá, o que ele está dizendo. Ao contrário do que se diz muita gente, o ECA não tira a autoridade de ninguém. O que o ECA inibe é violência. A autoridade é diferente de violência. Eu ter autoridade sobre uma criança é diferente de eu agir com violência para ela. A criança é um sujeito de direitos, como o Dr. Bruno trouxe, não é mais um menor objeto, não é uma folha em branco. Né? Essa criança ela é um sujeito que está em processo de desenvolvimento e que se pronuncia sobre o mundo. E a gente considerar essa criança nesse processo, seu desenvolvimento é fundamental para todo mundo. Né? Eu acho que a pauta da infância, como a gente traz aqui, é fundamental que todo mundo entenda o seu papel em todo tempo, em todo lugar, a toda hora. A gente precisa ter a criança como prioridade absoluta. Né? Isso é fundamental na cidade. Se todo mundo não assumir essa bandeira, não é o que está publicado, não é ECA, não é um defensor, não é uma conselheira que vai fazer esse movimento. Preciso de todo mundo nesse engajamento da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pessoal, nós estamos chegando no nosso limite aí de live, mas quero, assim, já a princípio agradecer mesmo a presença de todos, Kelly, Dr. Bruno, Jussier, e sempre é um prazer estar ouvindo, né? E para falar principalmente dessa prioridade absoluta. Então, eu coloco para vocês 3 novamente, que vocês possam fazer essa consideração aí final, mas essa consideração pode, né, enquanto nós tivermos pessoas na live, mas a gente trabalha com esse período, né, de não ter um tempo estimado aí, mas que vocês possam considerar esse aniversário de 30 anos e devemos sim comemorar, né, como o Jussier coloca, essa celebração. E para a gente estar aqui nesse encontro defendendo o Estatuto, e nós vamos estar sempre, né? Quando comemorar 31, 32, enquanto nós estivermos aqui, esse conselho vai estar vivo. Então, coloco para vocês aí essas considerações e boa noite aos convidados e aos demais, e muito obrigado. Não sei. Eu começo? Pode ser, Bruno. Pode ser. Vou começar porque acabei falando na última vez. Em consideração final, eu acho importantíssimo a nossa comemoração no dia 13, que foi na segunda-feira, na terça, na quarta, hoje, semana que vem, vamos fazer desse mês o mês do Estatuto, desse ano, o ano do Estatuto. 30 anos não se faz todo dia. Mas acho importante também que, de novo, enquanto sociedade, família e Estado, a criança e o adolescente tome, de fato, a centralidade nos debates, e todos os debates, seja do plano plurianual, seja da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, seja no nosso almoço de domingo, como o secretário falou. Do macro ao micro,
a gente tem que se preocupar com aqueles que são, de fato, o nosso futuro, né? É um público prioritário e não é um público prioritário à toa. Esse período é um período marcadamente importante para o ser humano e vai fazer com que a gente também evolua no futuro, se a gente conseguir investir, inclusive dinheiro, mas não só, afeto e atenção para essas pessoas que hoje são crianças e adolescentes. Acho que são essas minhas considerações. Gostei de novo demais de estar aqui com vocês, a Kelly, a secretária, a Ângela. Agradecer a recepção carinhosa antes da gente entrar e essa troca rica entre nós agora nesse momento. Quero dar boa noite também para todo mundo que nos assistiu. Posso ir? Eu quero agradecer, né, do convite de estar com vocês e estar representando as minhas outras colegas, né, dizer que mesmo com tudo, assim, a gente fica muito feliz que o ECA faça 31, 32, 33, né, e a gente consiga aí, porque as crianças de hoje é elas que vão cuidar da gente amanhã, né, então que elas consigam ter afeto, carinho, como eu disse, são olhados no domingo, como José disse, e que elas tenham isso para retribuir, né? Porque primeiro se tem, depois se transforma e se retribui para a gente mesmo. Eu não sei se eu deixo aqui ou com o Rodrigo, Ângela, os contatos do Conselho Tutelar. Pode falar, Kelly, que a gente anota aqui e já coloca, né? Pode ser, né, Ângela? Tá, a gente está bem equiparados, tá? A gente está com 2 telefones de plantão por conta de sinal, tá, gente? Às vezes um não pega, o outro tem que pegar, né? Então, 9853-42097. 995596-960. 24 horas esses números, né? A gente tem também a página no Facebook, dá para as pessoas estarem lá, a gente está sempre divulgando coisas novas e a população também está interagindo, está bem bacana, assim, a gente começou meio com medo, mas está bem legal. Conselho Tutelar Almirante Tamandaré, que é a página do Face. E no Insta também, estamos chique, estamos até no Instagram. ct.almirante. Então, tem esses canais aí, e o Disque 100, né? Se quer uma orientação, alguma coisa, tem esses canais abertos. Se está com medo, não quer fazer uma denúncia, porque não quer ser visto, não quer ser que saibam quem você é, não vou ligar porque vai ficar registrado o meu número, Disque 100, tá? E foi um prazer estar com vocês essa noite, muito obrigada. Ângela, eu quero aproveitar esse momento das minhas considerações finais para mais uma vez a gente travar aqui o início, né? Essa live ela não termina aqui, ela é a continuidade de um trabalho de anos de muitos brasileiros que lutaram, que deram suas vidas pelas crianças e também aqui de vida de crianças e adolescentes que se tornaram pauta para a gente, por exemplo, pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu penso o movimento social dos meninos de rua, né? Que no seu grande enfrentamento no começo da década de 90 a gente vai ter lá um massacre de crianças no Rio de Janeiro, e isso vira uma pauta que toma, inclusive, todo um cenário, mas de muitas crianças também que lutaram até aqui. E essa luta, ela continua, né? Quando a gente fala de comemorar aniversário de alguém, quando alguém te convida para uma festa de aniversário, você vai nessa festa porque você tem essa pessoa dentro de você. Essa pessoa vive com você, você tem uma história com essa pessoa, né? Ou minimamente você vai celebrar. Claro que às vezes a gente vai de furão ou penetra na festa dos outros, mas nessa festa você não é um penetra. Você é um dos principais convidados a estar com a gente, porque esse é um direito que é seu também, né? Então nessa festa a gente vem comemorar algo que está com a gente e que dessa festa a gente leve a convivência até o próximo aniversário, porque de ano em ano nós vamos vir aqui renovar o nosso acordo de defender o direito da criança e do adolescente, de defender esse que não só é um aniversariante, mas o aniversariante é o ECA, mas que favorece milhões de crianças e adolescentes brasileiros. E lembrar que toda criança e todo adolescente brasileiro tem que ser prioridade absoluta em todo o tempo. Esse ano é um ano eleitoral.
Nós já estamos vendo aí vários candidatos trazendo as suas pautas. Que a gente possa escolher candidatos que tenham a criança como prioridade absoluta e que a gente mude aquela pesquisa que tem na nossa cidade. Que aqui o Mirante Tamandaré, doutor Bruno, a gente fez uma pesquisa um tempo atrás que perguntava qual é a prioridade para se investir se a cidade fosse colocar hoje todo o recurso. A primeira foi asfalto. A criança vai aparecer como prioridade na 7ª prioridade. Está errado, a criança tem que ser a primeira prioridade. Isso é prioridade absoluta. Essa não é uma escolha da gestão, do secretário, doutor Bruno, do Conselho Tutelar, é a cidade que está dizendo isso. Então isso nos diz que nós temos muito trabalho. Então você não sabe que nós te convidamos para uma festa, mas era quase que um golpe, né? Que no final dessa festa a gente quer que você saia com a gente, levando esse diálogo, indo conhecer mais sobre o ECA. Essa é só uma live introdutória, a gente não quer esgotar e não achamos que nós conseguimos esgotar todo esse debate, mas ela é uma live que a gente tem que assumir um compromisso. O compromisso de cuidar das crianças e dos adolescentes é um compromisso com a vida, é um compromisso com o futuro da nossa comunidade, é um compromisso com o nosso presente. E é fundamental que todo mundo se engaje nesse movimento. Nesses tempos de pandemia, nós nas escolas não estamos conseguindo ter contato diário com a nossa criançada. Eu vou te contar, para nós educadores, os que estão acompanhando aqui na live, todo mundo junto, é muito triste, porque a gente não vê a criançada todo dia. Só que a gente sabe que a gente pode contar contigo. Então, se você é vizinho de alguém que tem criança, se é vizinho de alguém que tem adolescente, qualquer situação, entre em contato com o Conselho Tutelar. Se não quer se identificar, diz que 100, né? Você pode fazer uma denúncia anônima, mas eu quero te incentivar para além da denúncia, que você seja um grande promotor de direitos, que no dia a dia você tenha um olhar de proteção para as crianças, que você fale sobre a importância dos direitos das crianças e dos adolescentes, e se você ainda tem alguma dificuldade da compreensão do ECA, se você ainda não se sente familiarizado, se você tem alguma birra, algum ranço, nem sabe às vezes por quê, né? Teve gente aí que falou que o ECA tinha que ser jogado na latrina. Então, se você quer entender um pouquinho sobre isso, eu te convido para a gente tomar um café. Eu acho que a Ângela também está disposta, a Kelly, a gente aqui, né, doutor Bruno, todo mundo, a gente te convida para a gente dialogar sobre isso, para a gente te mostrar qual que é a importância desse documento. A gente sabe que talvez você não tenha tanta familiaridade, não goste tanto, mas a gente está à disposição. Se você quiser, marca com alguma dupla gestora de alguma escola, a gente também pode te atender aí no teu bairro, mas a nossa meta é a gente defender isso. Ângela, obrigado pela oportunidade, obrigado, doutor Bruno, por aceitar o nosso convite. A partir de agora, você é de casa, aqui a gente faz um golpe também, a gente traz para a live da pessoa quase que vem morar, a gente quase traz para morar aqui em Tamandaré com a gente, mas algo que nos alegra muito é saber que mesmo aí na Defensoria Pública do Estado, a gente conta com um grande parceiro. Seja bem-vindo ao Estado do Paraná, seja bem-vindo na construção da luta junto com a gente aqui, principalmente das infâncias metropolitanas. Nós temos um desafio com as infâncias e adolescentes. Kelly, muito obrigado mais uma vez, parabéns a todo o Conselho Tutelar. Tem sido lindo ver o que vocês estão fazendo, e tem sido muito gratificante, inclusive enquanto cidadão, reconhecer que vocês nos representam no trabalho da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E, Ângela, obrigado aí pela oportunidade, pela organização. Saiu. Caiu. Caiu, não, obrigado. Acontece. Vamos ver. Mas, enfim, agradeço novamente. O secretário estava a fechar, falou, fechou com chave de ouro mesmo. São considerações finais que não são finais, a gente só está começando. Então, pessoal, agradeço. Muito boa noite, né? E nos vemos em breve aí. Obrigado por quem acompanhou. Um abraço.